Antes da gente começar o vídeo, eu queria dizer que eu tô com uma dorzinha de dente, então se em algum momento minha dicção ficar esquisita ou algo do tipo, saibam que é por causa disso, tá? Enfim, vamos pro vídeo. A amizade é um negócio que deve acontecer normalmente ao longo da vida e que também agrega muito valor a ela. O ser humano sempre foi um ser social e a solidão sempre fez mal, independente de qualquer coisa, todo mundo tem, ou pelo menos deve ter, aquele amigo ou amiga especial por quem daria a vida e é mais chegado que qualquer membro da família. A internet encurtou e ajudou muito tudo isso. Nunca foi tão fácil encontrar alguém parecido com você, com gostos similares e conversas para render altos papos. Mas em tempos antigos, muito antigos inclusive, as pessoas conversavam por cartas e tudo demorava muito mais para acontecer. E mesmo que não fosse instantâneo e as coisas estivessem tanto ao acaso como estão hoje em dia, ainda assim era possível encontrar amizades verdadeiras e sólidas dessa forma. Senhoras e senhores, hoje a gente vai falar de Mary e Max. No momento da gravação desse vídeo aqui, eu estou com um pouco mais de 900 inscritos e eu queria muito chegar nos 1000 até o final do ano. Então, se você quiser se inscrever, eu vou ficar muito feliz. E se possível, deixa o like e um comentário, porque me ajuda muito e é de graça. Enfim, agora vamos pro vídeo. Esse é um daqueles filmes que se tornou muito famoso por causa de vídeos curtos, em especial com a cena do podemos escolher nossos amigos. E o que é muito comum nesse tipo de coisa é que só a parte viral é que é boa, o resto do filme é muito ruim, e graças a Deus não é o caso aqui. Em Mary e Max, a gente acompanha uma amizade entre Mary, uma criança de 8 anos, e Max, um homem de 44 anos que se conhecem através das cartas e que estão separados por alguns milhares de quilômetros, já que a Mary mora na Austrália e o Max nos Estados Unidos. Tá certo que o começo pode ser um pouco estranho, na verdade bem estranho se você parar pra pensar. Acontece que isso não impede a criação de um laço sólido que supera a barreira da distância e vai além do tempo, mas também não impede a frustração e todas as outras emoções que esse tipo de relação traz junto. Primeiro, nós vamos conhecer a Mary, uma criança de 8 anos que mora na Austrália e, nossa senhora, coitada dessa criança. Ela faz os próprios brinquedos, os Nublets, que eram de um desenho animado que ela gostava e também seus únicos amigos. Infelizmente, ela era alguém muito solitária. Ela adorava doce e amava comer leite condensado enquanto assistia seu desenho favorito. O seu pai era um velho que trabalhava colocando aquele laço nos saquinhos de chá e preferia passar mais tempo com pássaros empalhados do que com a própria filha. A mãe dela também não era muito flor que se cheirasse, não. É uma dona de casa viciada em álcool e cleptomaníaca. Vivia pegando coisas do mercado e colocando debaixo do vestido. Inclusive, fica de curiosidade que ela tem um galo chamado Ethel, que talvez seja sua melhor companhia. Do outro lado do mundo, temos Max, um senhor de 44 anos viciado em rotina e organização, e também é viciado em cachorros quentes de chocolate. Tudo precisa estar nos conformes e debaixo do controle de Max. Assim como Mary, ele também não tem amigos e gosta dos Nublets, mas não por ser um desenho que ele acha divertido, mas sim porque eles vivem em uma estrutura social muito bem definida e com regras muito claras. O filme demora pra falar isso, mas é meio que óbvio que esse maninho aqui é claramente neurodivergente, e isso vai ser importante logo mais. Tá bom, mas eles estão no equivalente de lá na baixa da égua de distância um do outro. Então, como que eles se conheceram? Antigamente existia um negócio chamado lista telefônica. Um livro enorme com o contato e endereço de muita gente, inclusive do Max. Mary acaba achando uma dos Estados Unidos no correio de sua cidade e decide escrever para um senhor de nome específico porque quer perguntar de onde vêm os bebês na América. De onde vêm os bebês na América? Eles vêm das latinhas de refrigerante? Acontece que ela e sua mãe precisam sair correndo de lá porque a querida foi pega com alguns envelopes dentro do vestido. Um ponto a se comentar sobre o início do filme é que ele é todo narrado, e isso pode ser um pouquinho chato, porque torna as coisas mais lentas do que deveriam, mas ainda é divertido e eu garanto que vale a pena. Mary escreve sua carta e envia através do correio. E aqui vemos como Max sofre nas interações sociais por não entender o que algumas expressões e sinais não verbais significam, e que também tem problemas com o próprio peso. Receber aquela carta deixou o pobre homem perturbado, pois sua existência foi interferida, e depois de uma pequena crise e pensar bastante, ele opta em responder. E esse coitado sofreu, viu? A mãe dele se levou pro Vasco e o pai abandonou todo mundo, e enfim, o começo pode sim ser bem esquisito, considerando as coisas que ele fala na primeira carta, mas no fim só torna tudo engraçado. Ele é tão solitário quanto Mary, nunca teve ninguém para conversar, então é divertido ter um amigo.
Bem, quando a carta chega, a mãe da Mary joga no lixo. E com toda razão. Na verdade, essa é a única coisa sensata que essa mulher faz o filme inteiro. Mas, como nós precisamos ter um filme pra ver, a Mary pega as cartas graças ao Ethel e decide escrever outra contando sobre seus problemas. Max sofreu algumas coisas parecidas durante sua infância, como bullying verbal e físico. Ler a última carta de Mary trouxe essas lembranças de volta, e mesmo sendo adulto, ele não sabe lidar muito bem com essas situações. E por isso entra em outra crise e come 36 cachorros quentes de chocolate até o surto passar. E depois disso ele resolve responder a carta com um conselho e também pede dicas de emagrecimento, já que a reunião dos comedores compulsivos anônimos não tem ajudado. Ele realmente não tem muito tato social. É bem curioso como boa parte das atitudes dele são guiadas por seu psiquiatra, o Dr. Bernard Hasselhoff. Não que ele diga coisas ruins, na verdade é bem pontual com Max, apesar de parecer meio invasivo e bem direto ao ponto. Que realmente interagir com pessoas não é o forte do Max e ele não tem jeito ou forma para lidar com isso. E ele também não tem muitos objetivos de vida e confunde tudo isso com sinceridade. Os conselhos foram ótimos. Mary responde e fala sobre a câmera que ganhou e a paixão por seu vizinho e o que pode fazer para conquistá-lo. O próximo gatilho de Max é causado pelo amor e o fato de não saber como lidar direito com esse sentimento. E isso causou outra crise. Max sempre foi muito literal e nunca teve um relacionamento ou uma paixão. Inclusive ele para pra ficar observando um casal e isso é muito esquisito. Se manda, doido! Isso deixou o cara de um jeito que ele precisou ser internado por 8 meses numa clínica psiquiatra e passou por alguns tratamentos meio atípicos, eu diria. E nesse período ficou sem escrever cartas e como Mary não teve resposta, colocou fogo nas que recebeu. Max está confuso porque tem saudade de Mary, mas não quer ser internado de novo. E a menina nem tem culpa e não sabe de nada. Max, que não consegue administrar bem os próprios gatilhos e tá certo em não querer continuar a conversa. Depois de acabar matando um mímico, por favor não me faça pergunta sobre isso, ele ganhou na loteria e realizou 2 de seus sonhos: ter toda a coleção dos Nublets e um estoque infinito de chocolate. Mas ainda faltava um crucial: ter um amigo que não fosse invisível. E por falar em ser invisível, o último vídeo aqui desse canal foi sobre as vantagens de ser invisível, tá? Então se você quiser ir lá assistir depois, fica à vontade aí, mano. Depois de muito pensar e se sentir sozinho, Max resolve escrever e falar a verdade, seguindo os conselhos do Dr. Bernard Hasselhoff, assumir seus defeitos e falar o motivo de ter sumido por tanto tempo, que no fim do dia, suas cartas não faziam bem pra ele, despertavam memórias ruins e crises de ansiedade, e ele realmente recebe um diagnóstico depois: Asperger, ou como ele chama, Aspis. Só um parêntese aqui é que isso não é mais um diagnóstico formal, mas antes era usado pra descrever ali os sintomas mais leves de autismo. E faz uma lista sobre como isso afeta. Não que ele fosse obrigado a alguma coisa, mas sinceridade é tudo quando se importa com alguém. Essa última carta trouxe um renovo para a amizade dos dois e conforme o tempo passava, mais cartas eram trocadas. O pai da Mary se aposenta, mas vem a falecer logo em seguida. Mary entra na faculdade, a mãe dela também vai de comes e bebes pouquíssimo tempo depois, e aos trancos e barrancos ela se casa com Damien, o vizinho por quem sempre foi apaixonada. Mary já não é mais criança, é uma mulher adulta e segura de si, ou que parece ser pelo menos. Estuda psicologia e faz um trabalho sobre a síndrome de Asperger, e usa Max como estudo de caso. Tudo parecia estar indo bem, o único problema é que o Max não gostou nem um pouco disso, já que ele nunca quis ser curado, entre aspas. Nisso ele arranca a letra M da sua própria máquina e envia para Mary, que entende o que aconteceu e destrói todas as cópias do seu livro e mergulha numa crise de tristeza infinita. Max não responde suas desculpas de imediato e o Damien vai embora, porque não aguenta ver a mulher triste. E o cara também se apaixonou por um amigo virtual que ele tinha e foi morar numa fazenda. Nossa, cara, coitada, ela ficou sem um amigo, ficou sem o esposo. Meu Deus do céu, que desgraça, velho. O Max tá quase que em surto por causa de tudo que aconteceu, mas sente falta da amiga e por isso decide aceitar as desculpas e mandar toda a sua coleção de Nublets para ela, como um sinal de perdão. A Mary perdeu tudo, inclusive a vontade de viver. Mas antes que pudesse fazer alguma besteira, seu vizinho vem avisar que a encomenda de Max chegou. A razão pela qual eu a perdoo é porque você não é perfeita. Você é imperfeita. E eu também. Todos os humanos são imperfeitos. Até o homem na frente do meu prédio que suja a rua. Quando era jovem, queria ser qualquer pessoa menos eu mesmo. O Dr. Bernard Hasselhoff disse que, se eu estivesse numa ilha deserta, eu teria que me acostumar com minha própria companhia.
só eu e os cocos. Ele disse que eu teria que me aceitar como eu sou, com os meus defeitos e tudo. São parte de nós e temos que conviver com eles. Mas nós podemos escolher nossos amigos. E eu fico feliz em ter escolhido você. Os mundos e as calçadas de Mary e Max podem não ter se encontrado, mas isso nunca impediu que eles fossem grandes amigos. Depois de um ano que tudo isso aconteceu, Mary finalmente vai visitar o seu amigo. Chega em seu condomínio para fazer uma surpresa e, infelizmente, Max havia morrido naquela manhã, de forma tranquila, após terminar sua última lata de leite condensado. Max fez questão de guardar cada carta, cada presente e tudo que Mary fez por ele, mesmo de longe. E mesmo que ela não tenha ouvido a voz de seu amigo, soube das histórias, dos sentimentos e tudo que ele pôde compartilhar ainda em vida. A distância nunca impediu nada. O laço com Max foi mais verdadeiro do que qualquer outro que Mary poderia ter. Mesmo tão longe, eles salvaram um ao outro. O mundo de Max nunca teve cor, sempre foi preto e branco. Só existia uma rotina mórbida que ele julgava ser a sensação de segurança. Até que um belo dia, tudo mudou. Uma carta vinda da Austrália traz a Max a sensação de pertencimento e traz a Mary uma nova amizade. A partir daí, ambos têm que lidar com as coisas boas e ruins, trabalhar memórias, lidar com traumas e o mais importante, aprender a perdoar as pessoas de quem eles gostam. Max aprendeu depois de tanto tempo a lidar com situações desconfortáveis e não se enxergar como um problema. Mary viu nele um motivo para não desistir e conselhos para lidar com tudo o que passou. Perder um marido em uma carreira são problemas muito grandes. Max morreu sozinho no apartamento, mas não foi uma morte triste. Ele partiu sabendo que foi amado e que, apesar de tudo, ele fez a diferença na vida de alguém. E Mary, do jeitinho quebrado dela, encontrou no Max o único laço que nunca a abandonou, nunca mentiu e nunca deixou de ser verdadeiro. Eles salvaram um ao outro. Eu não posso escolher muita coisa. Não posso escolher meus traumas, minhas dores, meus defeitos, as pessoas por quem eu vou me apaixonar, mas eu posso escolher os meus amigos. E eu sou muito feliz por ter escolhido vocês. E no fim, não importa o quão imperfeito você seja, sempre existe alguém no mundo que vai te enxergar como o suficiente. Meu nome é Nathan, se você me assistiu até aqui, muito obrigado. Queria pedir desculpas pela dicção meio meia bomba, porque eu realmente estou com o dente doendo. Muito obrigado, Clarinha, por editar esse vídeo. E tchau! Deixa o like e se inscreve que eu tô quase nos meus inscritos, quase lá.